Você sabia que é possível ganhar massa muscular mesmo depois dos 60 anos? Manter a força nessa fase da vida significa mais saúde, mais qualidade de vida, mais autonomia. Suplementação para hipertrofia na terceira idade é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é o nutricionista Clóvis. Ele é especialista em nutrição esportiva, mestre em Ciências da Saúde e doutorando pela Escola de Educação Física da UFRJ. Faixa preta terceiro grau de Jiu-Jitsu, ex-atleta profissional de MMA, atuante em consultório e professor universitário de cursos de pós-graduação. Clóvis, que prazer te receber novamente no programa. Prazer meu deles. Obrigado pelo convite novamente. E olha, vamos já começar de cara entendendo por que é tão importante ter hipertrofia na terceira idade e nosso tema mais significativo de hoje, como é que a suplementação pode ajudar. Então, vamos do início. Qual é a relevância de ganhar massa, de manter massa na terceira idade, massa muscular? Então, é importante a gente citar que a terceira idade começa a partir de 60 anos, segundo diversas organizações mundiais, segundo instituições nacionais, mas a gente começa a ter uma perda de funções, seja de massa muscular, função digestiva, visão, etc., a partir dos 30 anos de idade. Quanto mais atividade nós fizermos para minimizar essa perda, melhor. Essa perda ela é acentuada a partir dos 60. E é aí que entra principalmente o tópico da nossa conversa. E por que é importante o senhorzinho, a senhorinha de 60, 65, 70 anos fazer atividade, procurar hipertrofia? Porque é importante esse senhorzinho, sábado, 9 da manhã, comprar as suas frutas na feira e conseguir trazer a sacola até em casa. É importante essa senhorinha que vai comprar as coisas para fazer o bolo da neta de aniversário, que ela consiga trazer a sacola de compra na mão e conseguir entrar em casa. Outra coisa muito importante que acontece e pouca gente se atenta na relação do idoso é que muitas vezes esse idoso ele tem dificuldade para, por exemplo, manusear uma chave. Falta de força, falta de pressão manual. Então, esse tipo de coisa é importante, a gente precisa discutir. E isso vem muito em relação à hipertrofia. Um outro exemplo muito normal é em relação ao período de internação. E isso, infelizmente, faz parte da vida. Idoso está mais suscetível a período de internação. O período de internação, por exemplo, é menor para quanto maior é a massa muscular desse idoso. Então, isso é importante. A gente vai ter uma relação de sentar e levantar, e é fundamental. Aquele idoso, por exemplo, que não se preocupa com hipertrofia, que não se preocupa com massa muscular, e fica o dia inteiro sentado no sofá. Mas ele é preguiçoso porque está sentado o dia inteiro. Não, ele está cansado de sentar e levantar, porque isso é um desgaste muito intenso para ele. E se ele tivesse maior autonomia, maior força, maior hipertrofia, ele teria uma melhor resposta, por exemplo, de sentar e levantar. Então, esses tipos de coisas que a gente vai pensar no dia a dia desse idoso, e não exclusivamente em ficar fortão, maromba, vovô, garoto de 60 anos. Não é essa a ideia. A ideia é a gente transmitir que qualidade de vida está em relação a ter autonomia das suas funções. E isso deles tem total relação com força muscular, com manutenção dessa massa muscular.
Fantástico. Disse tudo. E eu acho que uma coisa que eu gostei muito, que você falou, acho que vale a pena a gente destacar, é essa questão de que a perda de massa muscular ela começa muito antes, né? Então, sim, a gente está focando aqui agora os 60 a mais, mas é fundamental que esse trabalho comece o quanto antes para chegar nesses 60 a mais o melhor possível. O que Sim, significa que se esse trabalho não começou, você já está nos 60 a mais, você não pode começar a qualquer momento e ter resultado. O melhor momento para começar é hoje, né? Para ter exato. resultado sempre. Paciência, já perdi tempo, então não perca mais. Antes tarde do que mais tarde, né? Não antes tarde do que nunca. Mas, voltando ao cerne da questão anterior, a gente falando aqui sobre suplementação, sobre alimentação, pensando nesse idoso, nessa pessoa que está pensando em hipertrofia, uma coisa importante, eu vou te fazer uma pergunta deles. Quando você faz lá, fez suas séries de agachamento, foi lá que fez um treino de perna e tinha agachamento. Ao final do seu treino de perna, você pega mais ou menos carga se você fosse fazer agachamento de novo. Ao final do meu treino, como é que é? Não entendi. Se você fosse repetir o seu agachamento, ao final do seu treino, você pega mais ou menos carga do que aquele agachamento que você fez durante a série. Eu pego menos, né? Tô cansada. Menos. Sabe por que isso acontece? Porque o efeito da atividade física é diminuir a sua capacidade física. Porém, o efeito positivo da atividade é porque ela traz sinalizações a partir dessa destruição. E isso que é muito importante. E aí que a gente entra na famosa janela da oportunidade. Que quanto mais próximo do dano nós tivermos a reconstrução, melhor é o efeito. Então, a gente vai ter um efeito mais positivo se nós tivermos uma suplementação, um consumo de carboidrato e proteína próximo dessa atividade física. Isso é de suma importância. Muitas vezes, eu, pelo menos na prática, vejo: ah, não, Clóvis, eu vou treinar 7 da manhã, saio do treino às 9, vou esperar um pouquinho, vou tomar meu café da manhã umas 10 horas da manhã. Não tá legal, porque aí a gente já tem 60 minutos de intervalo e você já perde essa janela da oportunidade, esse momento na qual o nosso metabolismo está todo falando, cara, me dê nutrientes, eu preciso de nutrientes. E é aí que você começa uma reconstrução mais significativa. Gradativamente, a sua resposta para esse estímulo do treinamento é mais acentuada. E é aí que está a chave de sucesso para quem trabalha com o idoso e pensa nesse momento de hipertrofia, em melhores respostas. Porque um treino, ele não é voltado para uma sessão. Ele é um ciclo, 4 semanas, 6 semanas. Então, para eu pensar em ter a minha quarta semana melhor do que a minha primeira, um consumo de carboidrato e proteína próximo do treino é muito bom, é muito importante. E é aí que a gente entra deles na suplementação. Ah, não, mas aí eu vou ter que consumir suplemento. É melhor. Por que que é melhor? Porque se você faz um treino intenso, um treino de intensidade acima de 70% da sua capacidade máxima, você vai ter uma relação de diminuição de fatores digestivos, porque o sangue vai estar nas extremidades. Quando você faz um treino, por exemplo, de perna intenso, você não acaba o treino imediatamente com fome. Mas não é importante ter essa recomendação de consumo pós-atividade, quanto mais próximo, melhor? Você vai comer um pão com carne após essa atividade? Um senhorzinho de 70 anos vai comer um pão com carne após a atividade? Não, mas pode ser que um whey protein seja uma suplementação interessante após essa atividade, porque ele é parcialmente digerido, tem facilitação digestiva, tem uma relação de paladar interessante. O whey protein, além disso, ele vai ter uma característica de ter macro e micronutrientes, como, por exemplo, o sódio. E isso faz com que, quando você tem carboidrato e sódio, ou aminoácidos, né, macronutrientes, junto ao sódio, minerais, a gente tem um facilitamento uma facilitação da absorção a nível intestinal. E isso é muito importante, porque refaz a hidratação desse idoso que desidratou decorrente de um treino.
Então, nós temos algumas coisas que nós devemos observar. Tem que ter um consumo próximo do treino? Sim. Ah, mas ele consegue comer, não consegue comer? Pode ser que uma suplementação seja melhor digerida, cause menos desconforto estomacal e intestinal, e isso seja positivo na recuperação dele. Então, pensando em hipertrofia, por exemplo, pós-atividade whey protein é uma boa opção, uma boa escolha. Fantástico. Então, vamos lá, peguei bastante informação para organizar um pouquinho. Se me deixar falar, eu vou embora, Denis. Eu vou falando, falando, falando. Tá ótimo. Não, você deu umas dicas muito importantes. Vamos só resumir e organizar. Acho que um dos primeiros pontos que você falou é que quando a gente está pensando, então, nessa população, 60 a mais, uma das coisas mais importantes é o momento do consumo. E esse momento do consumo, sendo imediatamente após, faz realmente diferença. Esse imediatamente após pode ser alimentação, pode ser suplementação. Como depois de um treino pesado, talvez a digestão ali não esteja tão boa para um alimento, é uma das coisas que faria com que uma suplementação se torne ainda mais interessante. E uma das coisas que a gente sempre fala, quando a gente fala de hipertrofia, independente da idade, realmente suplementação de proteína é queridinho, né? A gente trabalha Sim. com a suplementação de proteína. Então, uma pergunta específica que eu queria te fazer, porque eu acho que proteína a gente falou em absolutamente todos os programas que já falamos até hoje, proteína é fundamental. Quando a gente pensa, então, no idoso especificamente, como é a suplementação de proteína para o idoso? A gente precisa fazer alguma modificação? Qual é a mais indicada? A dosagem? O horário você já falou, imediatamente depois é relevante. Claro que ao longo do dia também vai ser, mas esse é um momento é, crucial. Mas então, a suplementação de proteína para o idoso, quais são as atenções que a gente precisa ter? Então vamos lá. Algumas coisas são importantes. Primeira coisa, pensar em suplementação para o idoso, é importante que esses aminoácidos sejam completos. Então, por exemplo, suplementações com proteínas vegetais têm uma tendência a ter menos aminoácidos essenciais do que whey protein ou proteína de carne, por exemplo, que são proteínas de alto valor biológico. Então, se você vai suplementar, prefira suplementações de proteína de alto valor biológico, leite ou carne. Primeiro ponto. Segundo ponto é que não necessariamente essa suplementação deva ser exclusivamente pós-treino. Então, a gente pode fazer mão também de uma suplementação pré-treino, mesmo com proteína. E isso é muito interessante, porque parece que o pool de aminoácidos pré-treino garante que você tenha um menor dano muscular durante essa atividade física. Então, isso é importante. A gente consegue observar que alguns estudos mostram que a suplementação de aproximadamente 20 a 30 gramas de proteína satisfaz essa demanda. Então, é importante que a gente fique dentro desse intervalo, 20 a 30 gramas de proteína relacionada antes ou depois do treino. E isso também perpassa pelo dia. Então, períodos de alimentação com 20 a 30 gramas de proteína são interessantes para esse processo de reconstrução e de construção. Então, renovação da massa muscular ou estímulo hipertrófico. E aí é importante a gente bater nessa tecla, porque eu vejo que muita gente come lá 200 gramas de frango no almoço. Para quê? A sua disponibilidade, a sua capacidade digestiva, ela varia entre 20 a 30. Se você come 200 gramas de frango, você vai estar comendo 50, 60 gramas, não vai aproveitar. É muito melhor você quebrar essa proteína ao longo do dia do que exclusivamente em um momento. E é aí que entra os detalhes, por exemplo, da suplementação. Essa suplementação citada como normalmente pós-treino, ela pode ser no pré-treino, ela pode ser no meio da tarde. O cara que treinou lá, a senhorinha que treinou lá às 9 da manhã, mas fica de meio-dia até às 7 da noite sem comer. Joga um suplemento aqui no meio, joga um whey protein aqui no meio, joga uma proteína de carne aqui no meio. Quanto? 20 a 30 gramas de proteína e não de suplemento. Mas eu vou dormir e fico com um pouquinho de fome. O que que é interessante? A suplementação proteica previamente ao momento de dormir também parece ser interessante, porque esse pico de aminoácidos no momento noturno
parece ser interessante para acentuar essa recuperação, visto que a gente observa que o período de reconstrução muscular de um treino intenso, ele pode perdurar de 3 a 48 horas pós-treino. E dependendo dessa intensidade do treino, a sua perda muscular, ela vai estar aumentada por até 24 horas após essa atividade. Então é importante que esse consumo de proteína, ele não seja exclusivo do pós-treino, e sim ao longo de todo o dia. E isso faz total diferença na melhoria desse treinamento, na melhoria da resposta, logo da hipertrofia para esse idoso. Fantástico. E eu acho que, assim, é importante a gente ressaltar que essa recomendação, de novo, a gente está focado no 60 mais, mas acaba que é a mesma, na verdade, em todas as idades. O pós-treino é importante, mas ao longo do dia é tão importante quanto, ou ainda mais, assim, você conseguir fazer essa distribuição de proteína ao longo do dia. No idoso, a gente acaba pensando, às vezes, em uma dosagem um pouquinho maior na própria refeição, pela questão da digestibilidade, né? Então, os estudos acabam nos mostrando que com o idoso a gente pode trabalhar uma dosagem maior para cuidar dessa questão da digestão, mas fora isso, as recomendações elas acabam sendo muito parecidas, né? Sim. E eu acho que é bom a gente mencionar isso, porque, olha, se a minha mãe fica escutando isso e a gente fica falando de 60, Isso vai dar ruim. ela vai ficar chateada. Os 60 são uma idade muito nova hoje em dia, e a gente está falando dessas duas possibilidades. Tanto de quem nunca fez nada, que tem como recuperar e tem como ainda construir esse músculo e seguir com muita qualidade de vida, quanto quem sempre se cuidou e que chegou querendo ser um 60 musculoso e Sim. também é possível, né? E pensando um pouco mais amplo, então a gente tem a proteína como um suplemento super importante, as proteínas, né, como uma opção de suplementação importante. Que outros suplementos são recomendados nessa etapa da vida, pensando em hipertrofia? Então, nós podemos observar também que a creatina traz bastantes efeitos positivos, e vale a ressalva que a creatina ela deve ser dosada e deve ser planejada ao longo de um ciclo de treinamento. Eu vejo muita gente usando creatina há 2 anos, 3 anos, e aí eu falo, pô, mas a creatina te faz bem? Qual o efeito que você tem? Não, a creatina melhora muito meu treino e tal. Eu falo, mas qual o efeito que você vê hoje da creatina? Ah, nenhum. Ele já toma tanto tempo que ele já tem uma adaptação a esse consumo. A creatina, de fato, ele é uma suplementação importante, é uma suplementação que traz resultado, é benéfica, mas deve ser planejada. Então, ciclos, por exemplo, de 6 semanas parecem ser interessantes, ciclo de 8 semanas parece ser interessante, ciclo de 6 meses pode não ser tão interessante. Então, planejar o consumo da creatina, por exemplo, com o treinador, com a pessoa que prescreve os treinos, parece ser interessante, dependendo do ciclo que ele vai ter um aumento de intensidade, aumento de volume. Outra suplementação muito interessante também é o HMB, que parece ser importante para a minimização do catabolismo. Então, a gente já tem uma suplementação importante para estímulos de hidratação celular, que é a creatina, que traz gradativamente esse estímulo hipertrófico, melhor recuperação, e tem o HMB, que parece ser importante também para minimizar o catabolismo. Então, essas seriam as suplementações que eu mais utilizo na prática pensando em hipertrofia. Vale a ressalva de que quando a gente está pensando em hipertrofia, a gente está pensando em treinos que causam maior quebra muscular, maior resíduo inflamatório. E aí, por exemplo, o ômega 3 também parece ser um bom aliado, né? Porque tem uma relação de um efeito minimizador desse processo inflamatório, que parece ser interessante também. Perfeito. Sim, assino embaixo, e eu acho que vale a pena a gente relembrar também que, claro, não é o foco principal de hipertrofia, mas que a gente sempre precisa avaliar ali como é que está reservas de vitaminas minerais, uma vitamina D é fundamental para que eles consigam todos os resultados, caso ela não esteja adequada, né? Clóvis, e pensando ainda nessa faixa etária e nesses suplementos mais recomendados para hipertrofia, tem algum que tenha algum risco, alguma contraindicação, algum cuidado especial que a gente tem que ter nessa população? Sim, não apenas nessa, mas na população em geral, mas mais acometido porque os cuidados de saúde são mais minuciosos, né, nessa população 60 mais.
Mas, por exemplo, para você fazer uma suplementação de proteína, uma suplementação de creatina, por exemplo, eu prefiro entender se tem algum resíduo renal, se teve já o histórico de algum dano renal. Creatina não faz mal aos rins. O que faz dano renal é o excesso de metabólitos renais. Creatina, ureia, ácido úrico, que são produtos, por exemplo, da quebra muscular, normal. Só que analisar os exames também pode ser interessante. Você não vai fazer um aumento significativo desse consumo de proteína, o idoso que está lá consumindo 0,7, 0,8 gramas por quilo de peso de proteína dia. Você vai começar na primeira intervenção passando 1,6. Acho que é melhor ter um pouquinho mais de cuidado. Observe o exame. Entende se esse idoso, por exemplo, bebe água, porque é um problema muito sensível. Muitos idosos esquecem de beber água. Nós adultos muitas vezes esquecemos, os idosos têm uma frequência ainda maior. Então, entender se ele tem algum histórico, entender se ele tem demanda para aquele consumo, entender se, por exemplo, outros fatores estão ok, como, por exemplo, hidratação, fatores digestivos como função intestinal. Então, é importante a gente olhar no todo e, claro, junto a uma equipe multidisciplinar. Eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque o idoso, muitas vezes, ele já tem o seu médico. Ah, não, meu é um clínico geral, um cardiologista que já acompanha. Eu estou com dúvida nisso aqui. Oi, senhora Denis, eu vi que a senhora médica, não sei o quê. Oi, senhora Denis, eu vi que a senhora prescreve o treino da Dona Maria e tal. Para com essa história de ficar só no seu consultório, fechadinho, fazendo isso. Manda mensagem, pergunta, o WhatsApp está aí. Você podia me mandar mensagem o seu número do professor que prescreve seus treinos? Sim, então, pergunta a ele. Pede, professor, por exemplo, olha, a Dona Maria, ela reclama de dor muscular na quinta, ela reclama de dor muscular ao longo da semana, ela chega um dia mais apática, mais desanimada, que isso é importante, gradativamente, formando esse vínculo de toda a equipe, o paciente só tem a ganhar. Fantástico, fantástico. E eu acho que a gente pode até segurar com essas palavras, esperar um pouquinho para a gente voltar já já com mais detalhes na prática desses, da terceira idade. Fechado. Clóvis, no bloco anterior, a gente cobriu as bases de o que acontece depois dos 60 a mais, a importância da hipertrofia, o papel da suplementação. E agora eu quero deixar um exemplo bem prático para quem nos assiste, como é que isso se aplica no dia a dia. Então, como seria uma suplementação para uma pessoa 60 a mais no dia a dia que está buscando hipertrofia? Perfeito. Vamos lá, exemplo, a pessoa treina de manhã. Clóvis, eu treino às 7 da manhã e acordo às 5:30 da manhã. Uma suplementação de whey protein que pode ser interessante seria às 6. Olha que legal. 30 gramas de whey protein antes do treino. Por quê? Porque se você dá uma quantidade muito grande, por exemplo, de ovo,
pode não ter uma boa digestão para esse idoso para treinar logo depois. Então, o whey, que já é parcialmente digerido, tem uma facilidade, né, digestiva, pode ser muito interessante até para esse pré-treino. Outro exemplo bem legal também, que como eu citei até um pouquinho, brevemente no quadro anterior, aquele idoso, aquela pessoa que consome o almoço meio-dia, 1 hora, e só vai jantar às 7 da noite, está perdido no que vai comer no meio da tarde, e joga ali uma suplementaçãozinha de 20, 30 gramas de whey protein, parece ser bem interessante. Então, são exemplos de whey protein. A gente vai ter a creatina, que parece ter melhores resultados quando consumido com fontes de carboidrato. Então, por exemplo, consumir as 2, 3, 4 gramas de creatina no café da manhã, junto ali da refeição que você tem seu pãozinho francês, junto do almoço, que normalmente o brasileiro tem, o arroz e feijão, são fontes de carboidrato que vão potencializar o efeito absortivo dessa creatina. Ou são momentos que parecem ser interessantes. Já o HMB, que eu também citei anteriormente, parece que a sua melhor suplementação seria fracionada. Então, 1 grama no café da manhã, 1 grama no almoço, 1 grama no jantar. Evitar, claro, de tomar 3 gramas no meio da tarde. Parece que o fracionamento ao longo do dia de 1 grama parece ser mais eficiente. Perfeito. E o ômega 3? O ômega 3, normalmente, eu gosto de passar com grandes refeições, almoço e jantar. Por quê? Muitas pessoas que consomem ômega 3 relatam que após o consumo ficam com gosto de peixe na boca, arrotam com gosto de peixe. Então, o que você pode fazer? Imediatamente antes do almoço, consome ômega 3, 2 gramas de ômega 3, 3 gramas de ômega 3. Então, consome essa suplementação e logo depois come. Porque aí, o que traz essa percepção é uma pressão do estômago em relação ao esfíncter gastroesofágico. Imagina que o meu estômago está aqui e o meu dedo aqui é um cano. Quando eu tenho muita pressão no meu estômago, eu abro essa porta que separa o cano do estômago. Então, o alimento volta. Só que isso tem uma tendência a ter mais retorno com líquido. Claro, a suplementação de ômega 3 por ser gelatinosa e líquido. Se você consome isso antes e ao final da refeição é arroz, a tendência a voltar é muito menor, porque é um alimento mais pesado. Então, consumir esse ômega 3 antes das principais refeições parece ser uma boa para minimizar essa percepção de gosto na boca, esse arroto, né, que costuma acontecer após o consumo. Fantástico. Então, tem um dia a dia aqui bem prático de como distribuir essas suplementações. E agora, para a gente fechar, que dica você deixaria para aquela pessoa 60 mais que está começando a pensar em quero hipertrofiar? Oh, peraí, isso é importante para mim. Eu preciso cuidar do meu bem-estar, das minhas atividades do dia a dia. Então, uma pessoa que quer hipertrofiar e que já está fazendo exercício de força. Qual é a dica principal que você deixa? Bom, vamos lá. Hidratação. Atenção, isso é muito importante. Durante o sono, nós desidratamos. Lógico, vamos acordar e consumir água, vamos se manter hidratado ao longo do dia. A gente está começando agora, setembro, outubro, o calor está voltando no Brasil. Atenção à hidratação, beleza? Desidratação prejudica a qualidade da atividade. Tenha consumo de suplementação ou de proteína ao longo do dia. Pelo menos 4 refeições proteicas ao longo do dia. Isso faz total diferença. Se você visa hipertrofia, não treine em jejum, porque o jejum é uma prática catabólica e o processo de hipertrofia é um processo anabólico. Então, treine alimentado e tenha um consumo de proteína próximo do final dessa atividade física. Isso faz total diferença. Então, observações. Café da manhã, almoço, lanche, janta, tendo proteína nas refeições. Após o treino, tendo uma proteína, não treinar em jejum e permanecer hidratado. Vale a ressalva de que sentir sede já é estar desidratado. Seu corpo já está falando, estou precisando urgentemente de água. Então, não sinta sede. Fantástico. Adorei. Extremamente prático. E eu acho que eu vou me permitir aqui acrescentar mais uma coisinha, que é, a gente está falando um monte de proteína e é fundamental, e também do carboidrato. Tem essa relação do Excelente. carboidrato é fundamental também
nesse processo de conseguir recuperar hipertrofia. Sim, um exemplo que a gente pode ter é o whey protein concentrado. O Uhum. whey protein concentrado vai ser uma fonte dessas duas fontes. E aí a gente vai falar de almoço, arroz, feijão e carne, legumes. Então, esse carboidrato vai estar sempre junto, com as frutas, legumes, verduras, junto das suas proteínas. Perfeito. Clóvis, mais uma vez, muito obrigada. Prazer conversar com você. Obrigado, deles. Obrigado a todos. Aproveitem e boa alimentação, galera. É isso aí. Para vocês que nos assistem, curtam, compartilhem, comigo, Karina Nutri. A gente se vê.